Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor segundo secretário, vereador Paulo Rink, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Eu sou a primeira nos dois. Paulo Rink. O senhor escutou bem? Bom dia, senhoras e senhores. Presente essa sessão, ata da 31ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário. Empresta a régua, por favor. Da 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 11 de outubro de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rink, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, pequeno expediente. O segundo secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. Pelo primeiro secretário, foi lido o expediente. Projeto de lei, vereador Chicarelli, 05-117-2016, que dispõe sobre obrigação de postos de gasolina que possuam câmeras de vigilância a manterem até o prazo da aprovação das contas do candidato, cargo eletivo, as imagens, os estabelecimentos comerciais e outras providências. Paulo Salamune, 0943, denomina de Agenor Sequinel, um dos bens públicos da cidade de Curitiba ainda não nominados. Número 0944-2016, que denomina de Alexandrino Henning, um dos bens públicos da cidade de Curitiba ainda não nominados. 0945, denomina de Elisa Saif, um dos bens públicos da cidade ainda não nominados. 0946, denomina de Luiz Carlos Souza de Oliveira, um dos bens públicos da cidade ainda não nominados. 0948, denomina de Maria Lourdes Guerrios, um dos logadores públicos da cidade de Curitiba ainda não nominados. 0949, denomina de Nelson Luca, um dos bens públicos da cidade ainda não nominados. 0950, denomina de Pedro Schleder de Macedo, dos bens públicos da cidade de Curitiba ainda não nominados. 947, denomina de Luiz Renato Abreu Mader, um dos bens públicos da cidade ainda não nominados. Requerimentos de justificativa, falta às sessões por doença, nojo, gala, representação oficial, vereador Hélio Bibinski, 5694, no dia 4 de outubro. Pedido de informação oficial ao município, vereador Chicarelli, 62315, sobre o sistema de bilhetagem eletrônica de transporte coletivo de Curitiba, Cacá Pereira, 62309, sobre a finalidade das obras que estão sendo executadas no córrego do Curtume, na rua no rio Vila Guaíra, entre as ruas de Espírito Santo e a rua do rio Vila Guaíra. Pedido de informações oficiais e internas, vereador Chicarelli, sobre cargos comissionados pertencentes à mesa executiva. Data da nomeação, 1º de janeiro de 2015, diz a entrada e saída dos mesmos no sistema de acesso da Câmara Municipal. Da retirada da proposição sem parecer contrário, vereador Dirceu Moreira, 0209, 2015. 07274, 2016, da proposição 01447, 2013 e 014.3, 2014, Rogério Campos, 72072, da proposição 0807, 2015. As proposições lidas terão encaminhamento regimental e aqui depende de liberação plenária, são apreciadas segundo a porta do dia. Estavam presentes 31 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou em redação, segundo turno, discussão, projeto de lei 0920-2016, denomina Benjamin Mocelin, logadores públicos da capital ainda não nominados. Em discussão, votação global simbólica, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Cabe. Entrou em segundo turno, discussão, projeto de lei 014-22, que declara utilidade pública a Associação Beneficente Kalahari. Em discussão, votação global simbólica, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou em segundo turno, projeto de discussão do decreto legislativo 093-02, que aprova contas da Câmara Municipal de Curitiba referente ao exercício 2004. Em discussão, votação global nominal, aprovado. Votaram 24 vereadores favoravelmente, 2 contrariamente e houve uma abstenção conforme o painel eletrônico. Entrou o primeiro turno, discussão do projeto de lei decreto legislativo 093-001, que aprova contas do Poder Executivo do município de Curitiba referente ao exercício de 2002.
Parecer das comissões competentes explicado diário da Câmara. Na discussão, a vereadora Josete discorreu sobre respeito ao parecer favorável da Comissão de Economia deste Legislativo. Em seguida, leu o ofício do acórdão prévio encaminhado ao Tribunal de Contas, destacando o não cumprimento da aplicação de 25% dos recursos na educação. Referiu-se à instrução da Procuradoria da Casa e finalizou dizendo que se absterá na votação. Em votação global e simbólica, o projeto foi aprovado 27 vereadores favoravelmente, 2 contrariamente e 1 abstenção, conforme o painel eletrônico. Segunda parte do dia, foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições. Justificativa por falta de cessão de atividades inerente ao mandato, vereador Johnny Estica, 402, 270, 2016. Sessão do dia 4 de outubro, Beto Moraes, 402, 269. A primeira chamada do dia 10 de outubro, Rogério Campos, 402, 271. A primeira chamada sessão do dia 10 de outubro, Tiago Gever, 402, 274. A sessão do dia 4 de outubro, retirada a proposição com parecer favorável, vereador Diceu Moreira, 073, 006 da proposição 05, 416, 2013. De voto de congratulações e aplausos, vereador Noemi Rocha, 077, 326. Ao 23º Congresso, uma União da Mocidade das Assembleias de Deus de Curitiba. Indicação e sugestão do Executivo, vereador Giovanni Fernandes, 201, 071, para que seja realizada a reabilitação asfáltica na rua Ernesto Luiz Pelanda, bairro Ganchinho. Para formular requerimento, a vereadora Julieta Reis solicitou retirada do requerimento da moção repúdio e protesto. Diversos vereadores 060, 04, agressão à mulher, na Câmara Municipal de Curitiba, que a votação simbólica foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, usar a palavra vereador Chicarelli. Elegeu as novas normas a campanhas eleitorais e lamentou que presenciou práticas inconcebíveis de assédio ao eleitor. Por fim, mencionou que continuará fiscalizando esta casa. Mesmo fora da próxima legislatura, a professora Josete demonstrou a preocupação do descontentamento da população em relação à política, lamentando as novas regras da campanha eleitoral, que diminui o tempo de debate junto ao eleitorado. Ainda elencou questões pontuais que não foram alteradas na pequena reforma eleitoral, conforme acordo de lideranças. Os vereadores declinaram o uso da palavra, destinados aos horários de lideranças e explicações pessoais, registrando a presença de 32 vereadores, conforme o painel eletrônico. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, 17 de outubro, a hora regimental, com a hora do dia publicado no Diário da Câmara, do que constava para nós, Maria Inês Vrubel, Patrícia de Andrade, redatoras. Lavramos a presente ata, que depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura do expediente e requerimentos encaminhados pelos senhores vereadores. Iniciativa, vereador Cacá Pereira, solicita da Coab, Companhia de Habitação Popular de Curitiba, informações sobre o processo de regularização no loteamento Campo Cerrado, localizado no bairro Sítio Cercado. Comissão Executiva, emenda substitutiva ao projeto de lei 05/20/2016. Iniciativa da Comissão Executiva, institui e regulamenta a concessão e gratificação da comissão específica e dá outras providências. Comissão Executiva, emenda substitutiva ao projeto de lei 05/209. De iniciativa da Comissão Executiva, que altera a Lei 12.089, 19 de dezembro de 2006 e 14.674, de 23 de junho de 2015, e dá outras providências. Comissão Executiva, emenda substitutiva ao artigo 14, projeto de resolução, proposição número 42. Iniciativa da Comissão Executiva estabelece a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Curitiba, níveis hierárquicos e orgânicos com as respectivas atribuições e dá outras providências. Diceu Moreira e Zé Maria, solicita a retirada da provisão 05, 84 e 14. Jorge Bernardi, altera o artigo 1º da Lei 8.059, de 27 de novembro de 92, que declara utilidade pública o Instituto Wilson Pickler, de responsabilidade social. Jorge Bernardi solicita a retirada da proposição 05, 115.
Maurinácio solicita informações sobre a programação para a implantação, sinalização e equipamentos redutores de velocidade nas ruas recente revitalizadas no âmbito da Administração Regional de Santa Felicidade. O vereador Maurinácio solicita informações sobre a relocação de famílias residentes na Vila Raquim, em Santa Felicidade, e a regularização das residências que lá permaneceram. O mesmo vereador solicita informações sobre a sede da Guarda Municipal, localizada no Parque Tingui. Senhor Prefeito, dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R$ 10.486.585,30, destinado a atender despesas de limpeza pública na abertura de elemento de despesa. Senhor Prefeito, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2 milhões, destinado a atender despesas já fixadas na lei orçamentária no exercício de 2016. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito no pequeno expediente. Vereadora professora Josete. Marcação de tempo. Vereadora Josete, quem está escrito aí? Senhor presidente, vereadoras, vereadores, está difícil aqui, demais presentes. O que me traz hoje aqui à tribuna diz respeito à situação dos servidores do Estado do Paraná. Nós temos acompanhado, como servidora pública que sou também, claro que no nível municipal, mas, obviamente, somos solidários aos nossos colegas do Estado. Infelizmente, os cortes acontecem normalmente no bolso dos trabalhadores e trabalhadoras. Os cortes de orçamento nunca iniciam reavaliando licitações, contratos, revendo altos salários, né? Os cortes sempre acontecem no direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E, infelizmente, foi o que aconteceu novamente em relação ao governador Beto Richa, que suspendeu as promoções e os avanços de carreira que tinham sido negociados já com os sindicatos, então, tanto com a APP Sindicato e com outros sindicatos também de servidores. Esses sindicatos, eles se agregam num espaço de debate que é o Fórum dos Servidores do Estado do Paraná e, infelizmente, houve essa atitude do governador que está levando a greve, né, de diversos segmentos. Hoje, pela manhã, inicia a greve dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, então, portanto, professoras, professores e os servidores que atuam nas escolas da rede pública estadual. Além disso, os professores das universidades estaduais já estavam também em greve por conta, justamente, do não pagamento das mesmas promoções que são previstas na carreira desses servidores e que não estão sendo cumpridas. Então, nós vemos mais uma vez o descaso com a educação por parte do senhor Beto Richa. É lamentável nós termos aqui que lembrar, mas acredito que nós temos que lembrar de certos acontecimentos para que eles não se repitam. Mas o mesmo governador que faz uma operação de guerra, que deixa mais de 200 feridos no dia 29 de abril de 2015, é o mesmo que agora não cumpre com
o que a legislação determina e com as negociações que foram realizadas ainda no ano passado, no sentido de garantir o pagamento dessas promoções. Esse é o registro, e gostaria também de me solidarizar e dizer que apoio a iniciativa dos estudantes secundaristas em relação às ocupações das escolas de ensino médio, porque existe também um problema em relação ao governo federal, que mostra o seu caráter autoritário, quando, através de uma medida provisória, impõe uma reforma no ensino médio, sem debater e sem discutir com os principais interessados, que são os estudantes e os professores e professoras do ensino médio. Nós temos uma medida provisória que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é importante lembrar que foi aprovada em 96, fruto de um debate de mais de 4 anos, onde se conseguiu consolidar uma lei com seus limites, com seus avanços, mas que foi debatida. E hoje nós temos uma medida provisória que precariza o ensino médio, que coloca como núcleo comum português, matemática e línguas, e retira desse currículo as disciplinas que levam à formação da cidadania, que levam a nós termos, de fato, cidadãos e cidadãs que reflitam sobre a sua realidade para poder intervir sobre ela, que é o caso da sociologia, da filosofia, que são disciplinas fundamentais e que foi um avanço da LDB. Na sequência, nós aprofundaremos mais esse tema. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Chicarelli. Bom dia a todos. Desejar uma feliz semana para todos os colegas, amigos, visitantes. E hoje o que eu venho conversar com vossas senhorias aqui é mais ou menos sobre as campanhas políticas, o enfoque e a valorização das políticas em prol dos animais da cidade e também de algumas promessas de campanha e o que a população pensa sobre isso ou não pensa sobre isso. E o assunto que eu quero comentar aqui com vossas senhorias hoje, eu tive, como um bom eleitor, além de político, eu procuro ser um bom eleitor, analisando os currículos, as campanhas, as plataformas eleitorais, e vi em uma das metas ou das promessas de campanha do candidato Ney Leprevost, uma promessa que me chamou a atenção. E eu queria trazer para os colegas aqui, para a imprensa, que eu achei bastante interessante. É transformar o zoológico de Curitiba em um santuário animal. Bacana a ideia. E eu me debrucei sobre o assunto. Final de semana, não tinha muita coisa que fazer. Comecei a estudar os santuários animais. Para quem não sabe, um santuário animal, ou para animais, é uma coisa muito desejável, própria, aonde se adequam animais em espaços maiores, em condições mais parecidas com o seu habitat natural, e não confinados em jaulas ou casinhas de concreto. É lógico, quando elas existirem, bem maior. Achei muito interessante a ideia. Boa, mas eu achei engraçado também. Um debate tão importante,
que é a valorização dos animais, passar desapercebido pela sociedade ou pelos eleitores. Vi lá nos comentários, até um comentário do vereador que não se encontra aqui, o Pessutti, falando da importância. Ah, esse sim é meu candidato. Ah, está aí. Ah, perfeito, desculpa. Mas, gente, para propor essa modificação, não é bem assim as coisas, não. A gente sabe aí da dificuldade, das condições de adaptação do zoológico. E daí? Vai parar as visitações? Né? Vai parar as procriações ou as reproduções também assistidas nos zoológicos? E as pessoas que trabalham ali ou vivem da economia? Então, a conclusão que eu cheguei, né, que o candidato colocou mais uma proposta mirabolante, boa por sinal, desejável para o futuro, uma condição que eu acredito e torço para que se avance, para que se tenha o melhor trato aos animais, mas no momento, a conclusão que eu cheguei, que não é séria para o momento, porque eu não vi grande interesse da população, a não ser dos ambientalistas, e acredito que no futuro, até que os ambientalistas lutem muito, ou os protetores de animais lutem muito, a reivindicação é justa e pode sim acontecer. Mas da forma que foi colocada lá, onde o candidato coloca que vai ser uma parceria público-privada, entendendo bem pouco do que é um santuário e da administração de um santuário, que geralmente são por ONGs, né, são por idealistas, e não por uma parceria público-privada onde querem se obter o lucro, talvez com os próprios animais. Então, há várias coisas destoantes na promessa do candidato, né? Parece, e a conclusão que eu cheguei, que é só eleitoreira, mas por final, para encerrar, além das pessoas que fizeram o comentário, teve muita pouca repercussão na sociedade, embora exija mudanças drásticas no zoológico de Curitiba, inclusive questão de funcionários, de ambulantes e várias questões. Então, essa questão que eu trouxe para vossas senhorias hoje. Obrigado. Os próximos oradores inscritos abrem mão. Está encerrado, então, o pequeno expediente. Queremos registrar a presença de Cristiane Scraba, gerente de negócios do Hospital Evangélico, e Dr. Carlos Mota, interventor do Hospital Evangélico de Curitiba. Para que possamos ouvi-lo, vamos suspender a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão e com a palavra Dr. Carlos Mota. Obrigado. Bom dia. Cumprimentando o vereador Ayrton, cumprimento a todos os outros vereadores e vereadoras. Agradeço inicialmente a todos os vereadores e vereadoras que dedicaram, de alguma maneira, alguma ação em prol do Hospital Evangélico. Mas venho aqui novamente falar sobre o Hospital Evangélico ainda doente. O hospital precisa do auxílio de todos da sociedade, em especial dos vereadores e vereadoras que compõem a Câmara Municipal de Curitiba. Agora, mesmo doente, olhem o que o Hospital Evangélico realiza em prol da população de Curitiba. Faz 15 mil consultas ambulatoriais por mês. Rodam no hospital 3 mil pessoas por dia. 6 mil atendimentos na urgência e na emergência. E pasmem, o Hospital Evangélico é responsável por 35% do atendimento ao trauma das pessoas da cidade de Curitiba e região metropolitana. 1.500 cirurgias mês.
2.400 internamentos por mês e 75 mil exames por mês. Então, por esses números, a gente percebe que o hospital evangélico tem uma vocação, a vocação da urgência, a vocação do atendimento ao trauma. E nesse atendimento ao trauma, o que mais é importante para nós? A ressonância magnética. A ressonância magnética, ela tem um papel fundamental no atendimento ao trauma ortopédico e neurocirúrgico. Com base nesse exame é que condutas são tomadas e vidas podem ser salvas. Só a ressonância magnética é que o hospital precisa? Não. O hospital também precisa de equipamentos para terapia intensiva, reforçando o papel da urgência no hospital. Todos que são atendidos ao trauma necessariamente precisam passar por um período em tratamento intensivo. E o hospital carece, e muito, de vários equipamentos que são fundamentais nessa terapia. Agora, o hospital evangélico, ele precisa do auxílio de vocês para que a gente possa ter uma vida nova. O hospital evangélico ajudou a pessoas que chegaram em situações críticas de saúde a terem uma vida nova. Então, nós entendemos que agora é a hora da gente ter um pouco da ajuda de vocês para que o hospital tenha uma vida nova. E dentro dessa nova relação que o hospital se propõe a fazer com a sociedade, para cada doação que qualquer membro da sociedade faz ao hospital hoje, a gente convida esse membro da sociedade para a inauguração ou a presença da primeira utilização do equipamento ou do motivo da doação. Ou seja, a gente convida quem fez a doação a participar do bem e do bem que ele proporcionou através da doação a alguma pessoa da sociedade. Em especial, quando a gente tem uma doação tão grande quanto uma ressonância magnética, o que a gente faz é dedicar uma placa de agradecimento a todos que realizaram essa doação, tão importante para a vida nova do hospital, que está começando agora. Desde já agradeço a todos que se propõem a fazer a doação para um hospital tão carente e tão importante na vida da saúde da cidade de Curitiba. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por ter cumprido rigorosamente os 5 minutos. Muito obrigado pela presença. Continuamos com... Felipe está por aí? Continuamos com a sessão suspensa ainda por mais 5 minutos, para ouvirmos o diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba, Felipe. Pode levar os troféus e... Bom dia, presidente Ailton Araújo, vereadores e vereadoras, servidores e servidoras e também presentes nessa sessão plenária. É com muita honra e muito orgulho que eu venho aqui anunciar que os jornalistas da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal conquistaram 4 prêmios no 10º Sangue Bom do Jornalismo Paranaense. No total, 130 trabalhos inscritos de todo o estado, e nós conquistamos 4 prêmios. Em primeiro lugar, com a cobertura do plano diretor, nós demos cobertura total ao plano diretor e vencemos na categoria assessoria de imprensa. E também nessa categoria conquistamos o 3º lugar com a divulgação das licitações, a divulgação jornalística das licitações da Câmara, um projeto nosso, em parceria, logicamente, e anuência da Comissão Executiva, que passamos a divulgar todas as licitações,
desde sua abertura, o pregão e também cobrindo a implementação do serviço. Nós, jornalistas, também conquistamos o 2º lugar na categoria Projeto de Comunicação Integrada em Mídias Sociais e Inovação na Comunicação, com a exposição Curitiba ontem e hoje, 161 anos em retratos do desenvolvimento da cidade, a exposição que ficou aqui em cartaz durante 6 meses nas galerias do Palácio Rio Branco. Pegamos fotos antigas que fazem parte do acervo do jornalista e pesquisador Cid Di Stefani, que morreu em setembro do ano passado, e aí nossos fotógrafos, a Andressa Catrini, que aqui está, e também o Chico Camargo, fizeram as fotos dos mesmos locais, nos mesmos ângulos hoje. Então conquistamos o 2º lugar. E também nessa categoria, projeto de comunicação, conquistamos o 3º lugar com o projeto Nossa Memória, uma viagem jornalística pela história de Curitiba, um projeto que começou em 2014, na então gestão da ex-diretora Verônica Macedo e também dos jornalistas que aqui estão, os jornalistas lotados na diretoria de comunicação. 4 prêmios que nos orgulham e realmente que nos orgulham e mostram que a Câmara hoje, não só politicamente, mas também jornalisticamente, é outra. É mais transparente e aí fica um recado para quem ainda acha que a gestão do Derosso era mais transparente. Obrigado. Cumprimentamos o Felipe, cumprimentamos todos os jornalistas que estão honrando esta casa com o trabalho de vocês. Há um princípio bíblico de que quem semeia, colhe. Senhor. Parabéns pela colheita. Senhor. O melhor prêmio é o reconhecimento. E vocês têm, não só lá da imprensa, lá de fora, nessa disputa, mas aqui vocês nos deixam vaidosos e felizes pela conquista de vocês. Sucesso de vocês só nos traz alegria. Para o registro. Para o registro, vereador Paulo Salamone. Senhor presidente Ailton Araújo, aproveitando o Felipe e toda a equipe, fazer esse registro, para dizer que é uma sensação assim imensurável, e cumprimentar a executiva na pessoa de Vossa Excelência, presidente Ailton Araújo, o vereador Pedro Paulo, secretário, o vereador Paulo Rink, porque é a prova inequívoca de que nós fazemos a diferença. Primeiro, a não reeleição para a executiva da Câmara Municipal. E a executiva que entrou administrou totalmente com autonomia, sem interferência nenhuma da antiga da administração que sucedeu. E se tem hoje, Felipe, este projeto que reconhecidamente vem, também começou com a tua antecessora Verônica, depois com você, é a prova inequívoca que essa Câmara mudou. Porque se não fosse a vontade política da direção da Câmara, obviamente que respaldada pelos 38 vereadores, pelos servidores da casa, cada passo desta casa, licitação, plano diretor, a exposição da cidade, isto é o símbolo máximo da transparência. Parabéns, presidente Ailton Araújo, vereador Pedro Paulo, vereador Paulo Rink, extensivo à mesa, obviamente, e aos 38 vereadores, aos servidores da casa e essa equipe de jornalismo que são nossos olhos e a longa transparência da Câmara na cidade de Curitiba. A Câmara, sem dúvida, é outra por causa deste tipo de atitude e de trabalho. Presidente, só um breve registro também. Só em nome da Comissão do Urbanismo, do Plano Diretor, né, Hélio Verbinski, todos que fazem parte da Comissão do Urbanismo, agradecer a equipe de jornalistas que cobriram o plano com maestria, todas as audiências públicas, mais 10 audiências públicas com a equipe cobrindo, tudo virou pauta na notícia, foram mais de 200 matérias publicadas na imprensa do Plano Diretor. Parabéns, Felipe, toda a equipe da Câmara de Imprensa, jornalistas, fotógrafos, todos que compõem essa bela equipe. Parabéns. Está reaberta a sessão. Os senhores vereadores deverão registrar as suas presenças. Senhor presidente, poderia fazer um registro? Para o registro, o vereador Zé Maria. Na última quarta-feira, tivemos
uma notícia muito triste pela manhã, o falecimento do nosso amigo, irmão, companheiro, organizador dos nossos trabalhos desde a primeira campanha, um grande professor da Rádio do Paraná, fundador da Rádio Guaracá, a primeira pessoa a aparecer na TV paranaense, Elon Garcia. Nós estivemos acompanhando todo o funeral e prestamos uma homenagem àquela família. E dizer sim do agradecimento ao seu Elon por tudo que fez por nossa cidade, pela comunicação do Paraná, pela comunicação de Curitiba e do Brasil. Quero deixar registrado nos anais dessa casa que iremos entrar com um pedido para personificar o nome dele com o nome de rua ou uma praça na cidade de Curitiba. Muito obrigado, senhor presidente. Está feito o registro. O senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Zé Maria, registra a sua presença. Felipe Braga Cortes, ausente. Onde está Noêmia? Impressionante, impressionante. Noêmia Rocha está ausente. 36 presentes. Por favor. Agora sim, presente. 37 vereadores presentes, um ausente. 37 os vereadores enquanto presentes acordam para a continuidade dos trabalhos. O senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de decreto legislativo, prestação de contas favorável ao parecer prévio. Iniciativa da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aprova as contas do Poder Executivo do município de Curitiba referentes ao exercício financeiro de 2002. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e nominal, rejeição, maioria qualificada, 2/3, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Se alguém sabe se teve jogo ontem na cidade aqui, o resultado? Parece que teve, um treino lá no Monumental Dorival de Brito. Pois é, tem gente que está meio quieto hoje. Vossa Excelência está fora de ordem. Mas essa é uma fora de ordem boa. Fora de forma. Encerrada a votação. (25 sim, 1 abstenção, 1 não). Está aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo, prestação de contas, favorável ao parecer prévio, iniciativa da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, aprova as contas do Poder Executivo do município de Curitiba referentes ao exercício financeiro de 2010. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9360, votação global e nominal, rejeição, maioria qualificada, segundo turno, primeiro turno. Em discussão? Para discutir. Para discutir, vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes. Então, esse projeto trata da prestação de contas do município de Curitiba, a responsabilidade de Carlos Alberto Rich e Luciano Dutti, referente ao exercício financeiro de 2010. Nós fizemos a avaliação, análise na Comissão de Economia,
e eu gostaria de ressaltar novamente alguns aspectos que nós precisamos realmente avançar no que diz respeito a essas prestações de contas. Mais uma vez, nós estamos analisando uma execução orçamentária que aconteceu lá em 2010. E depois de 6 anos é que chega a essa plenária para que a gente possa fazer, acatar ou não, né, o parecer da Comissão de Economia e aprovar ou rejeitar essas contas. O que nós observamos é que, mais uma vez, o Tribunal de Contas ele elenca uma série de questões. Vou citar apenas algumas delas aqui, só para que todos tenham conhecimento. Isso está colocado no acórdão de parecer prévio número 122/2013, da segunda Câmara, e que coloca algumas coisas. A Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas, após exame dos contraditórios via instrução, concluiu pela regularidade com ressalva em razão dos seguintes itens. Primeiro deles, remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. Uma vez que houve a devolução dos valores recebidos, a maior, antes da decisão de primeiro grau, a unidade entendeu por converter este item em ressalva com base na uniformização de jurisprudência desta Corte, de número 8. Então, constatou-se que houve um recebimento a maior, né, dos agentes políticos. Então, isso se refere ao cargo de prefeitos, secretários, né? E o Tribunal de Contas, a partir, né, de um entendimento de jurisprudência, coloca que, se houver o ressarcimento dos valores, então as contas podem ser aprovadas com ressalvas. Então, mais uma vez, a gente questiona. Havia uma irregularidade, né, mas que entendeu-se sanada, porque houve a devolução desses recursos. Mas e se o Tribunal de Contas não apontasse isso? Teria havido esse devolvimento, essa devolução? Haveria uma uma maneira de se garantir o cumprimento da legislação? Então, acho que é uma questão para nós refletirmos. Outro item, o relatório do controle interno possui indicação de irregularidade. Apontou possíveis anomalias em relação ao convênio 18598 com a organização Esporte Cidadão, considerando que foram adotadas as medidas cabíveis no tocante aos apontamentos, também a Diretoria de Contas Municipais entende por converter o item em ressalva, né? Então, foi mais um dos aspectos, né? Uma ONG que tinha um convênio e que recebia por isso, e também se consideravam alguns aspectos irregulares. Vou ler aqui o que traz na notinha. Tendo enviado cópia do ocorrido à Comissão Permanente de Sindicância, a qual concluiu pela remessa para apreciação do processo à Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e, na sequência, a instauração de tomada de contas especial, bem como tendo observado que o referido processo, em 2/3/2012, foi enviado ao Ministério Público, Promotoria da Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, conforme se verifica nas páginas 84 da peça, da peça processual número 29. Então, também
né, apontada aqui uma irregularidade que acabou sendo convertida em ressalva. E ainda recomendou a adoção de medidas para dar andamento nas obras paralisadas, registrando o ato contínuo a correta situação no sistema SIM-AM, módulo de obras públicas, bem como a adoção de medidas para dar efetividade à execução do orçamento, com vistas aos programas estabelecidos no PPE e LOE. Bem, então, mais uma vez, o Ministério Público de Contas alerta que não se extrai dos presentes autos qualquer notícia acerca de eventual tramitação de relatório de inspeção ou de auditoria ou processo de tomada de contas envolvendo o município em análise na gestão do exercício em tela, e tampouco a Diretoria de Contas Municipais noticia se houve, no exercício de referência, despesas com terceirização de mão de obra, inclusive aquelas referentes a termos de parceria ou contratos de gestão firmados com organizações não governamentais, embora fosse de extrema relevância a indicação, em caso afirmativo, dos respectivos valores transferidos e objeto nas transferências. Bem, mais uma vez, se coloca que para aferir a existência de outros expedientes em trâmite nesta Corte que possam ter repercussão no exercício em tela, citando a título de exemplo, apesar de exercício diverso, no qual figura como interessado o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba. Então, aqui é apontada uma questão que se refere ao IPCC. Nós sabemos que, em muitos momentos, há alguns questionamentos em relação à prestação de contas do IPCC também. Bem, o voto acabou sendo o seguinte: nessas contas com a devida vênia, entendendo diversamente do posicionamento adotado pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas, pois entendo que as ressalvas indicadas podem ser expurgadas. Então, desta forma, o relator, né, acaba recomendando a regularidade das contas, firmando-se que as recomendações de que a municipalidade adote medidas para andamento às obras paralisadas. Então, no voto final, vistos, relatados e discutidos, acordam os membros da segunda Câmara do TCE. Primeiro, emitir parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Carlos Alberto Richa, gestor de 1/1 de 2010 a 29/3 de 2010, e do senhor Luciano Dutti, gestor de 30/3 de 2010 a 31/12 de 2010, prefeitos do município de Curitiba no exercício de 2010. E recomendar que a municipalidade adote medidas para dar andamento às obras paralisadas, registrando o ato contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, bem como promova esforços para dar efetividade à execução do orçamento com vistas aos programas estabelecidos no PPA e LOA. Então, votaram nesses termos os conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio Nogueira Soares e Ivan Leles Bonilha. Então, mais uma vez, eu coloco uma necessidade que a Casa tem, de que nós possamos ter, na Comissão de Economia, uma equipe técnica formada obviamente, nós temos os nossos servidores que atuam de forma bastante responsável e com seriedade, né? Mas que são apenas 3 que hoje nós temos na comissão e, obviamente, eles dão conta daquela tarefa rotineira, diária de tramitação dos projetos, de análise de créditos adicionais e das próprias leis orçamentárias, dos projetos de lei. No entanto,
a questão da execução orçamentária, ela não é realizada. E seria neste momento que nós poderíamos apontar e realmente ter condições de ter uma análise mais profunda, se nós tivéssemos uma equipe com técnicos, contadores, economistas, uma equipe ampla, que pudesse, no dia a dia, acompanhar a execução orçamentária. Aí nós poderíamos estar vendo os contratos de IPCC, aí nós poderíamos estar vendo se está sendo feito pagamento a maior para agentes políticos. Essa é a nossa tarefa principal, que é de fiscalização. Então, mais uma vez, eu reforço isso, porque entendo que nós precisamos avançar. E espero que na próxima legislatura nós possamos retomar esse debate para que tenhamos concurso público, para que a gente reveja plano de carreira e para que a gente possa estar garantindo um grupo de técnicos com formação, não só na Comissão de Economia, mas em todas as comissões que exigem esse tipo de perfil. Acho que a Comissão de Legislação também precisa, Comissão de Urbanismo precisa, Comissão de Saúde precisa, Comissão do Meio Ambiente precisa. Acho que praticamente quase todas as comissões teriam necessidade de ter técnicos. A própria Comissão de Educação, que muitas vezes nós não temos projetos no dia a dia, né, num volume grande, mas temos projetos, como tivemos aqui ano passado, que é o Plano Municipal de Educação, que teria que ter tido uma análise mais aprofundada de técnicos da área de educação, né, e que não teve. Né, por isso tivemos, inclusive, algumas alterações no nosso plano municipal, inclusive na lei, né, na aprovação final, com alguns erros gravíssimos, em termos até conceituais e de legislação. Então, é preemente que nós possamos garantir essa estrutura e espero que no início da próxima legislatura a gente retome esse debate, que seja um debate encampado pelos possíveis candidatos aí à mesa executiva, para que realmente a gente possa avançar nesse aspecto. Então, diante dessa fragilidade que nós temos na análise das contas, né, vou votar favoravelmente, mas todos nós aqui que analisamos sabemos que temos essa fragilidade, né, e que nós precisamos realmente avançar nesse sentido. Então, fiz questão de fazer essa fala, porque entendo que é nossa atribuição. Se nós temos que fiscalizar, nós temos que ter instrumentos e realmente uma equipe técnica qualificada para que a gente possa exercer essa tarefa. Obrigada. E nós certamente vamos retomar esse diálogo, esse debate em outros projetos que tratam de prestação de contas, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Próximo orador inscrito, vereador Serginho do Posto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Desculpe. Eu também queria me somar à fala da professora no aspecto técnico que nós precisamos avançar. Porém, eu também queria salientar o esforço que tem feito pela comissão, na figura da Heloísa, em dar esse suporte à comissão para que os projetos que tramitam na comissão tenha uma avaliação e uma análise técnica. E, para isso, a gente tem tido até mesmo o auxílio da Tribunal de Contas. A Heloísa tem tido um contato direto com os técnicos do tribunal. Até mesmo a semana passada esteve reunida com técnicos, onde algumas observações em projetos que, ora, pretende vir a plenário, tenham essa análise mais apurada.
No aspecto específico do projeto, a gente observa que o Tribunal de Contas, por ser um auxiliar da Câmara Municipal, e aí nós avaliamos politicamente as prestações de contas, tanto desta casa como também do Executivo, percebe-se que é muito apurado pelo Tribunal de Contas os detalhes nas prestações. Porém, a condição que o Tribunal dá aos gestores, tanto ao presidente da Câmara, que responde pela casa, como pelo prefeito das cidades, os prefeitos, observa-se que há esse período em que, se há ressalvas, se há algum contraditório, esse prazo é dado aos executivos para que se corrijam certos aspectos. Nesse caso específico de 2010, apontada a irregularidade, houve a devolução por parte dos agentes políticos, onde essa ressalva deixou de criar uma infração, e sim ela passou a ser uma recomendação no acórdão elaborado pelo tribunal. Então, esse processo em que os tribunais, e um dia o vereador Mestre Pop estava em curso com técnicos do Tribunal de Contas, e me chamou a atenção um técnico do Tribunal de Contas, onde ele dizia o seguinte: o prefeito que excede o valor para gastos, atender a comunidade, aos cidadãos, ele entende, isso é uma visão muito pessoal desse técnico que estava dando o seminário, ele disse o seguinte: eu entendo, não sou eu que faço o julgamento, e sim a plenário, são os conselheiros, mas se ele fez um gasto, e esse gasto efetivou na melhoria dos cidadãos, o prefeito não deveria ter essa punição, se ele excedeu. Então, no caso específico aqui, fez crédito especial para gastar com algo que o município necessita, seja ele de qualquer pasta, ele entende que essa punição não deveria existir, porque ele entende que você utilizou o dinheiro público para efetivamente atender aos cidadãos. É uma visão muito pessoal dele. Ele até colocava um limite, que ele achava que esse limite, a maior, em torno de 8% a 10%, não fere a lei de responsabilidade fiscal na visão dele. Porém, há uma necessidade de que se cumpra a responsabilidade fiscal. É importante destacar aqui aos vereadores que dois aspectos nas contas do prefeito, então, na época, Beto Richa. Todos os anos ele fez superávit, ou seja, todos os anos ele entregou as contas do município com dinheiro em caixa, vereadora Julieta Reis. Ele teve essa condição de manter o município com investimentos, e se nós observarmos, teve anos que esses investimentos superaram os 10% de investimentos. É um volume alto para uma cidade como Curitiba, porque quando nós fazemos análise, e na mesma época, se nós compararmos os investimentos com o município de Curitiba, os investimentos com o estado do Paraná e com o país, esses investimentos não passavam de 6%, 4%. E aqui sempre, na época, o prefeito Beto Richa teve investimento pujante, no sentido de investimentos para a cidade, em todas as áreas: saúde, educação, infraestrutura, defesa social e assistência social. Então, a gente também tem que destacar isso. Uma outra relação que marcou o governo, e até hoje vige, foi a implantação das emendas parlamentares, que nós não tínhamos emendas anteriormente que eram cumpridas dentro daquelas cotas estipuladas. Também, isso é um destaque que a gente tem que fazer, vereador Rogério Campos, que quando o atual governador Beto Richa foi prefeito da cidade, ele implementou as cotas parlamentares, onde ele atendeu, inclusive, vereadores de oposição. Ele procurou cumprir as emendas anualmente. Vereador Tico Kuzma, nosso contemporâneo da época, acho que pôde perceber diversas emendas cumpridas. Eu acho que na maioria
a todos os vereadores ele teve esse cumprimento, também é um destaque importante, tem que registrar quando um gestor passa pela cidade e deixa as marcas. Então, esses dois aspectos são importantes destacar. Uma é no aspecto onde sempre o município fechou com superávit, outro é a questão de investimentos que fez pela cidade no período que estava gestor. Então, são esses destaques. Quanto à condição técnica que o tribunal impõe à avaliação de prestação de contas, eu diria que o tribunal vem avançando. E nós, Câmara Municipal, também temos que fazer essa articulação junto com o tribunal, e aí eu quero me somar à fala da vereadora, no sentido de que nós precisamos estar mais próximos do Tribunal de Contas, sim. Nós precisamos ter essa articulação entre os técnicos da Câmara, os vereadores da Câmara Municipal, com o Tribunal de Contas. Eu, várias vezes que pude solicitar informações do Tribunal de Contas, vereadora Julieta, sempre a gente teve, através do Departamento de Contas Municipais, o DCM do Tribunal, sempre fomos bem recepcionados. E, ora, o presidente Paulo Salamone, à época, vereador Ailton Araújo, esse vereador, tivemos reuniões também para alguns encaminhamentos que a Câmara entende que seria necessário. Então, fica aqui a minha observação. Nesse aspecto, eu peço aos colegas a aprovação das contas, entendendo sanadas o que foi elencado à época pelos técnicos, sanadas e transformados em apenas destaques, que hoje esse projeto venha a plenário. Então, fica aqui apenas essa observação. Entendo que nós precisamos aprofundar e, tecnicamente, qualificar também o debate. Eu acho que é muito importante esse aspecto colocado pela vereadora. Então, fica aqui somente esta fala, eu não vou usar mais o tempo, vereador Ailton Araújo, presidente. Agradeço a oportunidade. Próximo orador, vereador Bruno Pessuto. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o vereador Bruno Pessuto. Muito obrigado, senhor presidente. Como relator da matéria, encaminho favoravelmente a aprovação, visto que, como foi discutido pelos vereadores que me antecederam, houve, sim, a acusação de duas pequenas ressalvas da remuneração a mais para os agentes públicos, porém, que foi feita a devolução a maior antes mesmo do julgamento em primeira instância, e o outro item relacionado a obras que não haviam sido terminadas, que também foi considerado de irregularidade transformado em ressalva. Então, dessa forma, o parecer do Tribunal de Contas opinou pela aprovação das contas da gestão Luciano Dutti e Beto Richa no ano de 2010. E dessa forma não poderia ser diferente também. Nessa Câmara analisou as contas, eu na condição de relator analisei e também opinei pela aprovação das contas, visto que as ressalvas colocadas eram menores e não deveriam ser o motivo para a negação das contas ou a desaprovação das contas. Então, dessa forma, senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, nós opinamos favoravelmente a aprovação das contas de 2010 da gestão Beto Richa até dia 1º de abril e depois Luciano Dutti até o final do ano. Então, senhor presidente, era esse o voto favorável à aprovação das contas. Está em votação. Tem vereador aí? Vereadora Noêmia já votou?
Votação encerrada. 28 votos sim, uma abstenção e um voto não. Está aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo, prêmio Professor João Crisóstomo Arnes, iniciativa Comissão de Educação, Cultura e Turismo, concede o prêmio Professor João Crisóstomo Arnes ao senhor Celso Wesley Ribas e outras personalidades que destacaram no ano 2015. Publicada a apresentação, pareceres e emenda no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, votando, por gentileza. Votando o vereador Tiago Gever. Votação encerrada. 29 votos sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária de declaração de utilidade pública, iniciativa Paulo Salamone. Declara de utilidade pública o Instituto Princesa Benedicte, IPB. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Votação encerrada. 23 votos sim, está aprovado. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos que dependem da deliberação desse plenário. Pier Petruzziello justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 10 de outubro de 2016. Ausência conforme justifica-se, ausência conforme artigo 16, estando o vereador Pier realizando atividades inerentes ao mandato devido à reunião partidária convocada pelo Diretório Municipal do PTB. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Chico do Uberaba justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 10 de outubro de 2016. Conforme o artigo 16 do Regimento Interno, sendo o vereador realizando atendimento do seu gabinete de líderes da comunidade do Uberaba. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tiago Gever justifica no cumprimento da segunda chamada da sessão do dia 10 de outubro de 2016. Registre-se voto contrário na votação anterior da professora Josete. Justifica a ausência do vereador na segunda chamada da sessão do dia 11 de 10 por estar em seu gabinete atendendo representantes da comunidade. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário. Aprovado com voto contrário, professora Josete. Hélio Virbisky solicita a retirada da proposição 8/10/2015 com parecer favorável. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos justifica no cumprimento a primeira chamada da sessão do dia 11 de outubro.
justifica sua ausência na primeira chamada por estar em atendimento ao munícipe que estava ali aguardando o gabinete. Por esse motivo, justifica a ausência na primeira chamada. Em votação. Senhores vereadores favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Voto contrário. Voto contrário, professora Josete. Paulo Salamuni justifica o não comparecimento à primeira chamada da 30ª sessão plenária ordinária da Câmara Municipal. Estando na condição de líder do governo municipal, fora convocado para uma reunião na Secretaria do Governo Municipal, que acabou por provocar o seu atraso, a primeira chamada da sessão plenária. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Paulo Salamuni requer votos de congratulações e aplausos ao grupo escoteiro Nossa Senhora Medianeira 49PR. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Paulo Salamuni requer votos de congratulações e aplausos ao grupo escoteiro do Artalia 21PR. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos ao horário destinado ao grande expediente. Primeira oradora escrita. Há acordo? Tem uma das oradoras escritas. Eu aceito o acordo se garantir a minha palavra amanhã. Automaticamente, Vossa Excelência está inscrito para amanhã. Há acordo dos senhores vereadores? Sim. Há acordo nas lideranças? A oposição vota pelo acordo. Havendo acordo, passamos à chamada dos senhores vereadores. Para registro à casa. Para registro à casa, com a palavra o vereador professor Galdino. Hoje é o dia do profissional de propaganda. Esta data celebra a criatividade, esforço e dedicação dos profissionais formados em publicidade e propaganda, que usam a sensibilidade, técnica e astúcia para criar incríveis campanhas políticas. O papel da propaganda é crucial para o desenvolvimento da economia, pois movimenta o mercado e a concorrência que busca sempre construir o melhor produto para os seus público-alvo. Os propagandistas atuam em todos os meios de comunicação, TV, rádio, jornais, revistas, internet e etc. É isso aí. Registro, senhor presidente. Toninho da Farmácia. A palavra ao vereador Toninho da Farmácia. Só queria deixar registrado que mesmo o prefeito Gustavo Frutti não estando participando do segundo turno, está cumprindo o compromisso que ele assumiu com a comunidade ali na SIC, da retirada da curva onde foi feito. Está sendo feito um gabião para garantir a segurança e para garantir que os moradores ali não tenham mais alagamento na região. Desde 2015 não houve alagamento e ele está cumprindo com a sua palavra. Muito obrigado. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Felipe Braga Cortes, ausente em plenário. 37 presentes, senhor presidente. 37 senhores vereadores encontram-se presentes. Horário das explicações pessoais. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã, terça-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.